Olá a todo mundo, aqui Paulo Palhano falando de Fortaleza. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho do ano de 2020. Eu gostaria já de agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no Facebook, na live que eu faço todas as manhãs, ou quase todas, né? Você que me acompanha também no canal no YouTube. Mais uma vez quero pedir a você a bondade de ir lá no YouTube e se inscrever no canal. Você se inscreve e aí você ativa o sininho e você também assiste os vídeos que tem lá. Todos os que tem daqui para trás já estão lá. E aí você dá o seu like ou o seu dislike, você pode fazer comentários e tudo isso é bom porque ajuda a movimentar os vídeos, não é? Sobre as posições que eu tenho tomado e falado aqui a respeito de diversos assuntos nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo. Bom, junto com esta coisa da pandemia, sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o politicamente correto. O politicamente correto é o nome, digamos assim, é o nome técnico do bullying. Bullying é uma expressão inglesa, né? E aqui no Nordeste a gente tem muitas palavras que vieram da influência da língua inglesa. A gente chama aqui bulinar, não é? Então o bullying, que é tirar algum sarro com alguma pessoa, a ideia do bulinar, não é? Foi uma transliteração que foi feita aqui no Nordeste, especificamente aqui no Ceará. Então, para a gente entender o politicamente correto, a gente precisa entender o bullying. São coisas que estão associadas. Então, você já sofreu bullying na sua vida? Bom, eu tenho 51 anos e a minha geração toda é uma geração de bullying, não é? O bullying que nós sofríamos, nós muitas vezes sofríamos bullying dentro de casa. Eu sempre digo que eu não precisei de muitas pessoas fora para fazer bullying comigo, porque a minha mãe fazia, não é? A minha mãe, ela dizia algumas coisas que poderiam soar hoje como bullying, entende? Então, por exemplo, quando a gente ia estudar e a gente não aprendia alguma coisa ou tirava uma nota ruim, ela dava assim um cocorote, assim, um cascudinho assim na cabeça e perguntava se a gente era burrinho. Meu filho é burrinho, não é? Então, meu filho é tapado, não é? Meu filho é tapadinho. Ela, enfim, fazia esse tipo de comentário. Então, bullying eu sofri. Adolescente, todo adolescente sofre bullying, porque adolescente é aquele cidadão que não é criança nem adulto, então às vezes ele fala como criança, a voz, principalmente o homem, depois fala como adulto, não é? As extremidades ficam desproporcionais, então eu tenho esse meu nariz assim, ó, esse meu nariz de italiano grande e tal. Você acha que eu não sofri bullying por causa desse meu nariz? É porque não dá pra você ver minhas pernas são finas, não é? Então eu sofri bullying também por isso. Eu me lembro que uma vez eu jogava num time lá no Henrique Jorge chamado Tocantins. E eu era bom, que eu era centroavante, o ponta direita, eu fazia muito gol. E aí eu me lembro que uma vez, assim que eu cheguei lá, o pessoal tava lá, os jovens se arrumando para jogar. A gente ia jogar contra um time lá, acho que era o Penharol, que era um time lá que tinha na região. E aí quando eu cheguei que fui calçar o meião com a chuteira, o amigo perguntou assim: rapaz, onde é que começam as tuas coxas? Porque as pernas eram finas, forte, mas fina. Enfim, então sofremos bullying. E na escola todo mundo tinha apelido, não é? Eu lembro que lá, não sei se ele vai se lembrar aqui, na escola que eu estudei no Redentorista, tinha o Paulo Macaco, enfim, tinha um outro que era o Rato Branco, tinha outro que era não sei o que e tal. E na capoeira, tá aí o mestre Lula que está assistindo aqui agora, na capoeira, todo mundo tem apelido, não é? Eu era o Paulo Arroz, por quê? Porque eu era muito branco, então eu era o Paulo Arroz. Aí tinha o Mirim, não é? Que era... Hoje ele se tornou o Espirro Mirim, que é um mestre de capoeira assim dos melhores que tem no mundo hoje. O Espirro Mirim, o outro, o Geleia, que era um cara mais e tal. Então, um que era militar, a gente chamava ele de Everardo Soldado, até já faleceu. Enfim, apelidos também poderia ser caracterizado como bullying, não é? Porque era politicamente incorreto, digamos assim, se fosse em dias de hoje, você colocar um apelido numa pessoa, podia correto, e às vezes o apelido tinha a ver com a característica física da pessoa, não é? Na capoeira, por exemplo, que eu fiz capoeira na época, o apelido era
tinha algo a ver com uma característica física da pessoa. Mas hoje você não pode mais falar, não é? Então, o politicamente correto hoje é você não dizer que uma coisa é o que ela é. Se você disser que uma coisa é o que ela é, e se o que ela é for algo supostamente feio, então isso é politicamente incorreto. Note que o politicamente correto, ele leva aquilo que poderia ser tratado como algo corriqueiro a uma dimensão de percepção que não tinha. Por exemplo, se eu digo, olha, não pode tratar a questão da raça pela cor da raça. Bom, eu tenho um irmão na igreja, um amigo, que ele é o Jerônimo, canta comigo no louvor da igreja, que eu chamo ele de Jerônimo Negão. Ele é baiano, é moreno bem encorpado. Eu vou chamar ele de Jerônimo Brancão. Aí você diz assim, não, a gente não chama chama só de Jerônimo. Tá bom, se a gente começar com esse tipo de coisa, não é? Dizer, por exemplo, uma raça, o que é então? Porque você quer saber por quê? Porque se tem um branco, o outro é o preto. Entendeu? Então diz, não, é branco, o outro é o negro. O negro é o homem negro, o negro é a mulher, né? O indivíduo. Mas a raça é preta. Entende? Aí você diz, não, porque preto dá aquela ideia de, olha, você dá uma ideia de preconceito. Por quê? E por que o branco não é preconceito e o preto é preconceito? O leite não é preconceito e o café é preconceito? É assim que funciona? Entende? Você percebe como o politicamente correto ele é mais preconceituoso do que o politicamente incorreto? Porque se eu chamar uma pessoa de negro, um negão e tal, o cara me chamar de brancão e tal, me chamar de Paulo Arroz porque eu era branco e tal, muito branco, então, e daí qual que é o problema? Entende? Então somos nós quem vamos levantando questões que acabam sim criando o preconceito sobre as pessoas. Quer ver a questão do preconceito social? Aliás, sexual. Vamos pensar aqui numa coisa. Hoje você não pode trocar na pessoa que tem uma preferência sexual diferente do heterossexual. E por que se alguém me chamar de heterossexual, por que eu não fico chateado? Entende? Então vamos chamar os outros, heterossexual. Aí você diz, não, ninguém chama. Pois é, porque você percebe que se você chama uma pessoa que tem a prática homossexual, e aí se você cita ou cria alguns nomes que supostamente são nomes pejorativos, não é? Então você está sendo politicamente incorreto. O argumento do politicamente correto é tão frágil que ele leva o politicamente correto a ser politicamente incorreto, não é? Então, voltando à questão da raça, você não pode chamar uma pessoa de um negro, né, de negão e tal, porque é preconceito, então você tem que chamar de quê? Pessoa afrodescendente. Que bobagem. Que bobagem. Então você está dizendo que na África só tem pessoas negras, só tem pessoas pretas? Quer dizer, se uma pessoa branca vier da África, ela não é afrodescendente também? Percebe? Então, esse tipo de posicionamento, não é? Essa coisa que a gente fala, é idiota isso, né? Uma pessoa que é aleijada. Pessoa aleijada é um nome mais curto para a pessoa que tem uma paralisia infantil e tal. Você diz assim, é uma pessoa portadora de uma deficiência física nos membros inferiores. Que idiotice! Entende? É porque se você disser assim, aleijado, cria outro nome, cria um nome de, ao invés de ser aleijado, que digamos seja um nome preconceituoso, cria um outro nome que bota lá, é uma pessoa Vandebort. Pronto. O que é Vandebort? É uma pessoa portadora, cria um nome, entende? Você percebe como a gente está trocando questões semânticas. Estas questões semânticas é que estão sendo problemáticas. E aí, de novo, você não pode tocar na questão da preferência sexual, porque você pode agredir a pessoa, você não pode falar do estrangeiro. Quer dizer, hoje é preconceito você fazer uma piada contra o português. Os portugueses fazem piada com os brasileiros, os argentinos fazem piadas com os chilenos, nós fazemos piada com os argentinos, entende? E ninguém nunca morreu por isso. Eu estive na Argentina, cruzei a Argentina inteira de motocicleta, não me senti em momento algum constrangido, abracei argentinos, os homens argentinos são barbados assim como eu, se beijam do lado do outro, como você vai, irmão, não é? Fiz uma amizade boa com um cara lá chamado Daniel e tal. Então, pra que essa bobagem? Eles fazem piadas conosco, nós fazemos piadas com eles, ninguém pode mais fazer piada, entende? Porque se fizer, não pode, porque você está sendo xenofóbico, não é? Se chamar Alois Flito, porque os orientais, especificamente os chineses, têm dificuldade de falar
arroz, né? O nosso, a los, não é porque eles têm essa dificuldade. Então, se você fizer isso, é politicamente incorreto, o Weintraub que o diga, não é? Foi processado por xenofobia, porque falou do Alois Flito dos chineses, que trouxeram um vírus para o mundo. Nós não podemos falar, por exemplo, dos canhotos da política, porque se você falar dos canhotos da política, eles dizem que você é fascista. Se você fizer alguma crítica, se você disser que o argumento dele, por exemplo, é tolo, é bobo, é insustentável, aí isso é politicamente correto, você tem que respeitar, a gente pode respeitar, concordar, e se o argumento é tolo, é estúpido, não tem consistência, qual que é o problema de você dizer? E aí, por último, agora, as questões das autoridades. As autoridades agora não podem mais sofrer bullying. Você não pode mais falar do STF, você não pode mais falar do governador. Agora, uma pessoa me mandou um vídeo, não sei se foi aqui no Ceará, mas acho que foi aqui no Ceará, de um governador que mandou prender um cara que fez comentários na internet contra o governador. E aí? Lembra que o Alexandre de Moraes, aquele canalha, lamento dizer isso para você, porque não tem outro adjetivo para o canalha. Ou então eu vou dizer assim, para ser politicamente correto, o Alexandre de Moraes, o ministro, pessoa portadora do adjetivo da canalice. Ficou melhor para você? Não, então tá certo. Então eu vou me dirigir a ele agora como pessoa portadora do adjetivo da canalice elevada à enésima potência. Quem? Alexandre de Moraes. Aí, o Alexandre de Moraes, por ordem do outro lá, o presidente, né, do Dias Toffoli, criou a CPI da fake news. A fake news é o seguinte, é qualquer coisa que acusa, que fala contra, e esse próprio Alexandre de Moraes, num dos seus despachos, disse: quem não quiser sofrer bullying, quem não quiser sofrer caricatura, fique em casa. Entende? Ninguém imita uma pessoa que fica em casa. Quem é que as pessoas imitam? É o cara que está na mídia. Entendeu? Amanhã alguém vai me imitar com o meu jeito de falar e tal. Não é? E tem gente na minha igreja que imita. Tem uma presbítera na minha igreja, quando eu saio, ela chama Deise, quando eu saio, ela me imita. Imita meu jeito, não é? Então, se eu não quiser ser imitado, eu fico trancado dentro de casa. Se ninguém vai... Eu não quero que ninguém fale de mim, eu não quero que ninguém fale mal de mim. Então, você fica trancado dentro de casa. Mas um governador não sofrer críticas, um governador não sofrer bullying, um prefeito não sofrer bullying, entende? A não ser que ele use uma máscara de ferro, não fale nada com ninguém, não se posicione e ninguém saiba quem ele é. Aí, por exemplo, se chamar o prefeito de Fortaleza de pinguim, ele pode processar você, porque o pinguim é um bichinho bonitinho assim, não é do frio e tal. Mas por que chama ele de pinguim? Porque ele parece com o pinguim lá do Batman. Fisicamente o cara parece. Com quem que eu pareço? Aí, você diz aí, com qual animal que eu pareço aí? Você fala, o tatu. O Paulo Palano parece um tatu, me chama de tatu. E daí? Se eu me pareço com um tatu, não tem gente que tem uma cara que parece um coelho? Um coelho. Entende? Você percebe como isso se tornou de tal forma assustador que nós temos hoje medo de falar as coisas. E de onde veio esse sentimento do politicamente correto, do bullying e de que ninguém pode falar nada contra ninguém, não é? De onde veio isso? De uma sociedade que foi se enfraquecendo. Uma sociedade que foi se enfraquecendo. Nos últimos tempos, a esquerda que assumiu o poder, o que foi que ela fez? Ela enfraqueceu as famílias. E nós sofremos bullying dentro da própria família. Uma mulher que tem 3 ou 4 filhos, ela faz bullying com os filhos. Entende? Porque é uma forma de conter os meninos ali, um tá brigando com o outro, ela dá uma pancada na cabeça, sai daí seu cãozinho e tal, vem pra cá e tal, e ela bate nos meninos e tal. Você já viu uma mãe que tem 4, 5 filhos subindo dentro de um ônibus com um menino pequeno? Ela faz bullying com os filhos, segura aí seu doido, olha aí, retardadinho, segura aí pra você não cair do ônibus, entendeu? Aí isso é bullying. Então o que foi que aconteceu? Esse rompimento com a família enfraqueceu as pessoas, não é? Enfraqueceu, as mães não podem ver o filho hoje sofrendo bullying, o pai não pode ver o filho sofrendo bullying, porque já fica logo desesperado. Sabe como é que nós resolvíamos bullying no passado, na nossa geração? A gente também revidava, entendeu? Por exemplo, eu vou contar para vocês, ninguém faz isso não, tá certo? Não tente isso em casa. Mas, por exemplo, quando eu tinha um amigo no colégio redentorista que ele falava das minhas pernas que era fina. Aí sabe como é que eu resolvia com ele? Né, meu amigo Ezio Cláudio, não sei, eu perdi o contato com ele. Ele dizia que eu tinha as pernas finas, eu dizia para ele, sabe o quê? Ele disse, mas a tua mãe gosta. Entendeu? Era uma forma da gente responder. Não é? Mas a tua mãe adora minhas pernas finas. Entendeu? Então, quer dizer, aí você aprendia a se defender na sociedade.
Você não precisava que um judiciário defendesse você. Você não precisava que a sua mãe defendesse você. Você aprendia a se defender. Então, de onde veio esse sistema do politicamente incorreto que nós criamos uma geração fraca, uma geração covarde, uma geração acovardada? Primeiro, do enfraquecimento das famílias. Esse rompimento, esse esgarçamento fez com que as famílias ficassem frágeis. Depois, isso se tornou algo de um judiciário cretino. Entende? O judiciário hoje, ao invés de tratar das coisas mais importantes, vai tratar de uma pessoa que falou um vídeo para o governador, ou deu algum adjetivo para o governador, chamou de canalha. Não pode chamar. Chama de quê? Quer dizer que se eu chamar o governador de bonzinho, então por que ele não me dá um dinheiro? Entende? Quer dizer que se eu elogiar eu não posso ter nenhum benefício, mas se eu fizer alguma crítica eu tenho algum malefício? Esse judiciário que lá da instância superior do STF, até aqui embaixo, é absolutamente cretino. É um judiciário absolutamente cretino. E isso enfraquece uma sociedade. Não precisamos ter casos assim diante do judiciário. Ah, você me chamou disso, você me chamou daquilo. A gente sabe o que a gente dizia quando a gente era menino, que quando o cara ficava com esse negócio, você me chamou disso, a gente chamava de mariquinha. Mariquinha sabe o que era? Um homem fraco. Porque o homem forte resolve as suas coisas ele mesmo. Entendeu? Um homem de verdade, deixa eu dizer pra você, um homem de verdade que aprendeu a viver, que tem vergonha na cara, ele não vai atrás de judiciário pra resolver nada pra ele, não. Ele vai, ele mesmo resolve. Chega pro cara e diz, meu irmão, qual é a tua mesmo? Como é que você vai falar? O que é a história, entendeu? Aí fica com essa coisa de eu vou lá no judiciário, eu vou lá no judiciário. E como o judiciário também é carregado de homens fracos, ficam ali sentadinhos, aqueles homens vitelinha de carne de vitela, entendeu? Que não tem músculo, não tem nada, tudo ali sentadinho e tal. Não tem hombridade, não são homens de verdade. Aí faz o quê? Uma sentençazinha para isso, sentençazinha para aquilo. Precisamos tomar vergonha na cara. Quer ver? Se a gente vai agora para o Evangelho, Jesus fez bullying, foi politicamente correto. Há um texto no Evangelho que diz que a salvação veio dos judeus. Ai, veio dos judeus? É, Jesus foi judeu. Não podia vir dos egípcios, não, tinha que vir dos judeus. Que Deus preconceituoso, está vendo? O tipo de idiotice que chega, não, que coisa é essa? Eu já vi gente falando isso quando eu era da faculdade, fazia filosofia. Que coisa estúpida é essa dizer que a salvação só vem de um homem judeu? Pois é, o nosso Deus teve preconceito. Ele estabeleceu um povo, disse, esse aqui é o meu povo, são os judeus, esse aqui é o meu povo, os outros são gentios, e a salvação vai vir desse povo. E aí, Deus foi politicamente incorreto? Deus fez bullying com as outras nações porque escolheu um povo? É isso que você está dizendo? Então faça o seguinte, processe a Deus, entre aqui no Tribunal de Justiça contra o Senhor Jeová e diga, olha, eu não aceito que ele foi preconceituoso, porque se Deus é brasileiro, o filho dele tinha que ter nascido aqui no Brasil. Percebe como é idiota esse posicionamento das pessoas? Uma vez uma mulher chegou pedindo a Jesus um milagre, e Jesus disse, olha, eu não vou tirar da mesa dos filhos, os filhos eram judeus, para dar para os cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cadelinha, porque o judeu chamava o gentio de cão. Jesus usou um adjetivo carinhoso, chamou ela de cachorrinho. Mas ele, aí, se fosse hoje, sabe o que ia acontecer? Estaria na CNN, estaria aqui no Facebook, nos crentes de esquerda do Facebook, dizendo que Jesus é esse que chamou uma mulher de cachorrinha, né? Tem um bocado de gente assim, canhota, na igreja hoje, que se condói com tudo. Que Jesus é esse que chamou a mulher de cachorrinha? Esperava mais de você, Jesus. Esperava que você fosse uma pessoa mais sensível, você como um grande pastor, você como um grande rabino, não poderia chamar uma pessoa de cachorrinha. Pois é, Jesus chamou a mulher de cadelinha. E agora? Escreve aí alguma coisa contra Jesus, vai. Pega o texto e desce o cacete em Jesus, não é? Aproveita e faz isso. Entende? Porque Jesus fez bullying com aquela mulher. Se é que você me entende. E aí como é que a gente resolve isso? Nós precisamos nos posicionar. Nós que somos cristãos de direita, precisamos nos posicionar. Tá certo? Toda vida que a gente recuar diante dessas patifarias, desses argumentos patifes, insustentáveis, toda vida que a gente recua, o que acontece? Esse pensamento
esse pensamento frágil, insustentável, de uma sociedade covarde, de uma sociedade amofinada. Sabe o que é amofinada? Quando a gente era garoto, que pegava, tinha lá uma ninhada de cachorrinho, se você pegasse um cachorro e colocasse no colo, a gente dizia assim, deixa o cachorro andar, que é para não amofinar o cachorro. Ou seja, para o cachorro não ficar fraco. Não é? Então, toda vida que a gente recua, a gente cria uma sociedade amofinada. Portanto, você que é de direita, conservador, cristão, precisamos ter coragem para não recuar. Tá certo? Se alguém chegar e disser, por que você falou isso? Porque me diga como é que eu falaria diferente. Entende? Então, nós precisamos ser a voz contra esse tipo de discurso barato, de filosofia de botequim, de esquina, de quinta categoria. Isso não cria uma sociedade melhor. Isso cria uma sociedade frágil, de relacionamentos frágeis e de pessoas fracas. O homem de verdade não é forjado deitado na cama. O homem de verdade é forjado na fornalha da vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Beijo para todo mundo e, se Deus quiser, até amanhã.